E com aquela paisagem de um porto com vários navios e barcos atracados, também havia várias gaivotas que voavam livremente por ali. E sim, uma delas era uma informante daquela gente. Delicadamente, a gaivota pousou e, depois de algum tempo, relatou para aquela mulher exatamente o que ela quis saber. Sendo gentil, a mulher agradeceu e, logo depois disso, olhou para o protagonista e o avisou. Ela ainda não estava crendo que eles estivessem realmente escondidos por ali. Com isso, veio a curiosidade. Ele quis saber que tipo de pessoa era a mestra da Guilda do Escudo. Enquanto eles andavam, ela falava: "É perigosa, uma pessoa aterrorizante." Vendo a expressão que a companheira fez, o protagonista achou estranho ela simplesmente dizer que a mestra da Guilda do Escudo era uma pessoa perversa, e ainda mais com aquele tipo de semblante no rosto. A mulher continuava dizendo que aquela mestra estava incluída entre os primeiros despertos e que foi uma das maiores. Era a mais influente e a mais querida também. Mas, claro, muito mais cruel que qualquer outro. Ainda mais quando chegava o momento de ela conseguir poder, ela fazia qualquer coisa por isso. Por esse motivo, ela tinha uma taxa maior de execução de monstros. No entanto, aquela gente sabia que o preço para tudo aquilo era grande demais. Contando a história da mestra da guilda, ela se tremia toda. Dizia que por causa dela, as outras pessoas não conseguiam evoluir tanto quanto aquela mulher, já que no processo, várias pessoas inocentes deveriam ser sacrificadas. Com aquela afirmação, o protagonista apenas encarou por mais um instante aquela mulher e, com olhos bastante irritados, perguntou: "Uau, que estranho! Como alguém como ela era capaz de viver sem restrições e atuou quando quis até agora sem ninguém colocar uma regra sequer?" A agente que o acompanhava supôs que daquela forma parecia justo para a época, ainda mais nos velhos tempos em que as leis eram flexíveis. Porém, apenas pelo olhar de Qin Shi Bong era visível que ele não pensava da mesma forma com que as pessoas pensavam nos velhos tempos. Não demorou muito e Gu Juae apontou o dedo, falando que naquela coluna a oeste havia um complexo de depósitos. Achava que talvez devessem dar uma olhada naquele local. Era longe, bastante longe do local onde estavam, e tinha uma floresta entre o ponto onde se encontravam e o lugar que ela estava apontando. Com isso, caminharam um pouco até chegar naquela localização, que parecia mais uma estrutura abandonada. Foi quando o protagonista perguntou àquela jovem: "Você tem certeza de que eles estão aqui?" Ela respondeu que sim, pois era difícil alguém evitar ser vigiado pelos seus animais. Ele pensava que o sistema que ela usava era muito bom para rastrear pessoas naquela área. Mesmo assim, pediu ao seu próprio sistema que desse uma olhada. Imediatamente, a janela de status avisou que o sistema estava sendo iniciado e que a busca em breve daria resultado. O sistema dele conseguiu averiguar algumas anomalias. Eram pessoas de mantos encapuzados e altamente suspeitas. Entre elas, estava o vice-líder da Guilda do Escudo. Toda essa informação ele recebia enquanto apenas fechava os olhos por um instante. Assim que os abriu novamente, explicou: "Existem 10 pessoas escondidas naquele depósito, incluindo a líder da Guilda do Escudo e o fugitivo vice-líder, irmão dela." Ele pegou um galho e iria explicar, desenhando no chão, os próximos passos que achava melhor que eles tomassem. Falava ali o número de eventuais casualidades e também o plano conforme as informações. Dizia que se infiltrassem através do lado direito, e ele chegava a apontar isso com aquela vareta, encontrariam a menor quantidade de guardas. Ele achava que aquele era o melhor plano de ação para terminar rápido aquele trabalho. A mulher arregalou os olhos e chegava a suar. Ela achava incrível ter sido capaz de determinar que existiam pessoas ali. No entanto, aquele homem foi capaz de falar exatamente quantas pessoas eram e, o pior, onde elas estavam posicionadas. Foi quando ele viu que estava sendo observado. A mulher olhava para ele como se ele fosse alguma coisa estranha. Por isso, perguntou: "Aconteceu alguma coisa? Por que está me encarando desse jeito?" Ela sorria, balançando a mão e dizendo que não era nada. Ainda mais determinado, ele avisou que era bom começarem a se mover, pois caso ficassem muito tempo parados, poderiam ser rapidamente rastreados. Então, eles começaram a se movimentar pela estrutura coberta de ferrugem e aparentemente abandonada. Para ele, pular alguns muros foi fácil, para ela, nem tanto. Assim que entraram, alguém lhes perguntou quem estava ali e quem eles eram. Aquele encapuzado rapidamente colocou a mão na empunhadura da espada. Era um homem com barba e um olhar macabro.
Assim que ele tentou desembaiar a espada, o protagonista falou com sua parceira que aquilo era problemático e ela com certeza deu razão a ele. Aquele encapuzado dizia: "Vocês cruzaram um limite difícil de voltar." E não demorou para um outro encapuzado se juntar ao primeiro, já que achavam que estavam encurralando aquelas duas pessoas. A mulher colocou o braço na frente do protagonista e dizia: "Pode deixar, eu me encarrego deles." Ela apontou o dedo enquanto fazia isso. Aquelas duas pessoas já tinham desembaiado completamente as espadas e partiam furiosamente na direção deles. Com isso, ela simplesmente fez um barulho usando os dois dedos como um estalar. Inicialmente parecia que nada havia acontecido, mas de repente, um vento lançou aquelas pessoas para trás. Eram poucas as coisas que faziam com que King Bong ficasse surpreso, mas aquilo com certeza o deixou bastante impressionado. Assim que ela estalou os dedos, apareceu um grande gato na frente dela, e era esse animal que estava lutando com aquelas pessoas encapuzadas. Foi quando ela falou: "Olha, vocês têm boa sorte. Agora existe um monstro para lidar com essas pessoas bem aqui." Para aqueles encapuzados era estranho, eles estavam sendo expurgados por um gatinho. Ela iria mostrar para cada um deles o que estava dizendo, iria ensinar e entender o que um verdadeiro domador poderia fazer. Enquanto isso, em outro lugar, o jovem e animado Kang Hui fazia movimentos estranhos. Agachado, começava a cheirar o chão como se fosse uma espécie de canino. Enquanto isso, o vice-líder daquela operação estava com os olhos arregalados, vendo que o pessoal do exército estava se divertindo com aquela cena estranha. Por isso, ele precisou se posicionar. Espere, na maioria das vezes, um novato está seguro do que faz, e quase sempre ele acerta. Mesmo assim, aquelas pessoas não deixavam de se divertir com a cena. Foi quando o jovem de cabelos brancos avisou: "Olha, o cheiro do dragão de fogo está mais forte por aqui, acho que pode ser rastreado." Só rindo, ele apontava uma direção e dizia que, se seguissem por ela, rapidamente poderiam encontrá-la. Um outro membro da equipe de King Bong, de cabelos vermelhos, colocava a mão na cabeça e dizia que podia parecer estranho, mas aquele garoto sempre tinha informações confiáveis. Por isso, aquele oficial perguntou: "Você está dizendo isso depois que ele cheirou o chão, certo?" Ele deu o comando para seus homens seguirem aquela pessoa que gostava de cheirar o chão. A situação realmente era bastante constrangedora para o vice-líder, enquanto o jovem de cabelos brancos estava orgulhoso de si mesmo. Seu incrível nariz tinha feito um excelente trabalho. No entanto, se voltássemos à cena onde o protagonista e a domadora de gato estavam, aqueles encapuzados estavam passando por momentos complicados, até porque aquele felino não estava com cara de bons amigos. Ele avançava em todos eles, assim como sua domadora o estimulava para isso. Com isso, todos aqueles encapuzados estavam em uma encrenca grande. Eles foram arremessados para o complexo onde a líder da guilda e o vice-líder estavam. Assim que olharam para aquele encapuzado no chão, notaram que o rosto dele estava bastante estragado. Mais uma vez, Park Tae-rin ficava assustado com toda aquela barulheira e com o que poderia acontecer em seguida. Era estranho, pois em meio a toda aquela poeira podiam-se ver 3 silhuetas: um homem, uma mulher e um animal com orelhas pontudas. À medida que a poeira ia se dissipando, a presença daquelas 2 pessoas ficava mais marcada. O imperador da espada notou que se tratava daquele homem absurdamente forte. Mal conseguia gaguejar o nome dele. Só pela sombra, também pôde notar quem era a tal agente especial. No entanto, uma aparição felina gigantesca surgiu atrás dos dois. É claro que a líder da guilda não se intimidou nem um pouco com isso. Ela achava estranho não ter tido notícias daquela mulherzinha por 10 anos e, por isso, logo pensou que ela deveria estar morta, jogada em algum lugar. No entanto, encarava aquela agente especial e dizia: "Nossa, é muito bom que você esteja viva, Gujuaê." No entanto, aquela mulher não estava se sentindo elogiada por aquele comentário vindo da líder da guilda. E, é claro, ela sabia muito bem o ponto fraco daquela mulher maluca, por isso a chamou de Yurin Uni. No entanto, o plano deu certo. A mestra da guilda não gostou nem um pouco de ser chamada daquela forma, e com um sorriso muito maligno, avisou que não gostava de ser tratada assim, e que já tinha avisado antes. Depois, gritou com olhos ainda piores que não era para ela tratá-la como se fossem amigas. Apenas aquele mau humor fez com que uma aura instantânea fluísse por todo aquele local, tornando a visibilidade difícil.
No entanto, o protagonista apenas achava toda aquela emanação algo muito exagerado. A mulher dizia: "Não me interprete mal. A razão pela qual disse que era bom te ver foi porque eu mesma queria dar um jeito em você." Com isso, ela revelou em sua mão uma pedra do retorno. Isso assustou Gu Juae, que dizia ao protagonista que eles deveriam impedir que ela usasse a pedra. Com isso, ela rapidamente deu ordens àquele grande felino para que detivesse aquela pessoa. O felino foi com tudo na direção da mestra da guilda. No entanto, o que ela fez foi ativar uma espécie de maldição em 2 de seus capangas. Eles começaram as modificações e se tornaram seres diabólicos, assim como aqueles com quem o protagonista tinha lutado em uma caverna há algum tempo atrás. Contudo, aquele felino em tamanho gigante precisava lidar com 2 aberrações, e inicialmente ele estava levando a pior em vários termos. Apesar de o animal lutar com todas as suas forças, a jovem agente estava vendo que seu animal estava levando uma surra. Enquanto isso, o protagonista olhava com os olhos arregalados, notava que aquelas criaturas eram as mesmas daquele outro dia na masmorra artificial na qual ele participou. É claro que a líder da guilda era simplesmente uma mulher incrível e muito rápida. Não demorou para criar alguns círculos mágicos embaixo dos pés de todos. Vendo isso, a mestra da guilda gritava: "Se você quer me deter, melhor dar um jeito de derrotar os meus monstrinhos." E com isso, aquelas aberrações partiram com tudo para cima de Gu Juae. Ela parecia que por alguns instantes tinha ficado petrificada, sem nenhuma reação. Se continuasse assim, ela seria facilmente eliminada, até que uma luz em tom azul iluminou tudo. Ela simplesmente tampou os olhos para defendê-los da claridade excessiva. Ela não tinha notado, mas aqueles monstros tinham sido estraçalhados. O protagonista não ficaria parado vendo a líder da guilda fazer algo tão ridículo. Enquanto isso, ela apenas estava conversando com o irmão quando escutou seu nome sendo gritado pelo protagonista. Sendo assim, o vice-líder da guilda, que já sabia muito bem do que o protagonista era capaz, estava simplesmente estático, ainda mais quando notou que aquele homem estava indo com tudo, com o punho fechado na direção de sua irmã. Assim que aquela mulher ouviu o nome dela ser gritado, olhou naquela direção e simplesmente não podia crer que aquele homem estava indo com tudo para cima dela, com um punho fechado. Ela abriu um sorriso. Era a briga que ele queria? Era isso que ele encontraria. Com certeza estava preparada e não ia simplesmente ficar quieta vendo o que aquela pessoa achava que poderia fazer. Com a intensidade do protagonista, tudo começou a brilhar em um tom de azul e assim que ele deu aquele soco, notou que a barreira daquela mulher tinha sido acionada. Ela, quando viu que a barreira não funcionaria por tanto tempo, arregalou os olhos na direção dele e ele, vendo que a barreira dela era mais forte do que ele pensava, intensificou ainda mais o potencial do seu golpe. Tudo se explodia em 2 energias que se somavam em azul e rosa. Depois de todo aquele estrondo e confusão, ele estava agora diante apenas dos escombros. Ele achava estranho, era muito esquisito o que havia acontecido. Ele sentiu que o punho dele atingiu algo, no entanto a mulher em sua frente simplesmente havia sumido. Agora ele estava achando que havia perdido o rastro deles. A mulher falava que eles já deviam estar alguns passos à frente deles, visto que ela tinha até mesmo a pedra do retorno. Ela temia que eles estivessem tramando algo maior agora. Era um sério problema, e ela falava isso enquanto olhava o seu pequeno felino desmaiado no chão com alguns espasmos de dor. O protagonista não entendia o que poderia ter de tão grandioso em usar uma pedra do retorno. Era simples, ele dizia. Vamos apenas continuar a persegui-los novamente. Enquanto isso, em outro lugar, precisamente em Shihang Gyeongdu, uma luz cor-de-rosa apareceu do nada, rasgando o céu. Não demorou muito e aquela luz pousou, e no chão surgiu um círculo mágico, e dentro daquele círculo 2 pessoas, a líder da guilda e o vice-líder. Ela estava um tanto frustrada, ela sentia que por pouco não foi atingida em cheio. Ela conseguiu esquivar para que aquele monstro não atacasse seu rosto, no entanto ele conseguiu acertar partes do corpo dela, e parecia que o golpe tinha sido pesado. Ela conseguia ver isso, pois assim que colocou a mão onde ele havia acertado, viu que suas bandanas nas mãos estavam sujas. De repente, ela começou a sentir náuseas e não demorou muito e já estava vomitando. Claro que aquele não era um golpe fácil. Se não fosse ela quem tivesse lidado com aquilo e sim o irmão, ele não estaria mais entre eles.
Spark Tairin sabia bem disso, pois já tinha batido de frente com aquele monstro bizarro. Ele sabia que a irmã dele tinha sido forte o suficiente. Se tivesse ficado ali, as coisas poderiam ter piorado. Ela olhou para trás e notou que o irmão estava muito preocupado com ela. Por isso ela falou: "Eu estou bem, isso não é nada comparado à dor que você passou." Ele estava apavorado e dizia que não poderiam continuar. Ela deveria ser tratada e medicada antes. Ela balançou a cabeça. Não fazia sentido desperdiçarem um precioso tempo. Ela iria melhorar aos poucos. Ela dizia a ele que sabia que ele estava cansado. Tinha sido preso e interrogado de forma rude por aqueles guardas nada amigáveis. Ela sabia que ele precisava de um tempo para se regenerar e recuperar de tudo. Por isso pediu a ele que se acalmasse por um tempo. Ele apenas suava. Sabia que ela estava tramando alguma coisa, por isso disse a ela que estava de acordo e faria o que ela quisesse. Simplesmente se distanciou dela. Ele não sabia se, na verdade, tinha mais medo do protagonista ou da irmã, que era nada mais que uma pessoa muito monstruosa mesmo. Assim mesmo ele sentia. Achava que as coisas poderiam desandar, já que ela não sabia ao certo o quão forte era aquela pessoa. Entrou e deixou ela do lado de fora. Aquela mulher tinha planos grandiosos e agora estava ainda mais rancorosa por tudo que tinha acontecido. Ela andou até a borda daquele grande prédio e olhava para baixo. Lá embaixo via algumas pessoas. Era o momento exato de fazer um plano. Ela também sentiu uma presença e pediu: "Eu sei que você está aí, então saia. Não me faça tirá-lo do esconderijo à força." Parecia que nada ia mudar, até que passos vieram de trás de uma parede e saudavam a mestra da guilda. Aquele era o diretor, que havia sorrateiramente fugido durante a luta entre o protagonista e o vice-líder da guilda. A mulher estava furiosa e falava com um tom rude. "O que está fazendo? O que aconteceu? Por que demorou tanto para se apresentar?" Ele contou que estava fazendo os preparativos para que pudesse resolver tudo sem incomodá-la. Falava sobre os mercenários que haviam roubado o corpo do dragão de fogo e também sobre as tropas que estavam se reunindo e ficariam ao comando dela. Com aquele charuto fedorento na boca, ele dizia que, se ele tivesse aparecido antes, nada disso seria possível. Teriam descoberto toda a guilda e o plano deles teria sido falho. Ela ainda estava brava e falava que a ladainha dele continuava a mesma de sempre. Se parecia com um rato sujo que havia deixado o irmão dela para trás. No entanto, o diretor sabia, sentiu a áurea demoníaca daquela mulher. Ele sabia que ela tinha voltado mais poderosa do que antes. Ela, ainda brava, dizia: "Com quem acha que esteve trabalhando por todo esse tempo? Eu conheço o seu tipo. Se eu não fosse forte o suficiente, já teria me traído há muito tempo. Você é aquela pessoa que faz qualquer coisa, se voluntaria para aquele que for mais forte, e se as coisas derem errado, você foge, como já fez antes." Depois, pediu a ele que ficasse calado. Ela não iria mais suportar ouvir as besteiras que ele falava. Queria saber tudo o que ele tivesse de informação sobre Qin Shi Bong. Ele contou: "Olha, este personagem apareceu assim, um dia de repente, sem que ninguém soubesse o tamanho de sua força. Até hoje ninguém sabe ao certo." A mestra da guilda ia escutando aquelas palavras e cada vez se enfurecendo mais. Então o homem continuou dizendo: "Tentamos recrutá-lo para se associar a nós, porém todos aqueles que mandamos foram humilhados e fracassaram. Alguns perderam até mesmo a vida. Depois disso, ele começou a nos seguir, julgando que éramos seus inimigos." Depois falou: "Você mesma sabe sobre o que ocorreu com o vice-líder da guilda quando tentou nos proteger daquele monstro." O homem continuava dizendo: "Irei providenciar mais informações assim que puder. No entanto, o tempo está contra nós. Tudo o que sabemos é que ele esteve desaparecido por vários anos e que seu irmão mais novo e seu pai morreram em uma fuga da prisão, e sua mãe se encontra atualmente hospitalizada e em coma." Ela queria saber qual era a relação dele com Gu Seong-Grion. O diretor falou que com toda certeza não existia nada entre eles. Ela achava estranho. Não era possível que as informações daquele homem estivessem certas. Era esquisito. Quem no mundo odiaria status, fama e dinheiro? Definitivamente, tinha algum tipo de relação entre aquelas duas pessoas. Ela sabia que a primeira-ministra era uma pedra brutal, então com certeza ela deveria ter dado algo que ele quisesse muito.
O diretor não sabia ao certo o que aquela mulher queria ouvir, por isso apenas ficou calado, observando-a enquanto ela erguia suas mãos para cima e conjurava alguma coisa que transformava aquela áurea em um tom rosa. Até mesmo ele ficou estremecido em ver tanto poder. Ela estava transformando toda aquela área em um grande círculo mágico, com um pentagrama gigante. As pessoas lá embaixo olhavam para cima e viam o céu cor-de-rosa, e de repente, todas elas ficaram hipnotizadas. O diretor ouvia aquela mulher dizendo que era hora de mostrar para eles do que ela era capaz. Já que eles não desejavam fama, dinheiro ou riqueza, deveriam prezar pela paz e pela proteção dos cidadãos. E, quando dizia isso, ela ficava com um rosto maluco. Todos iriam pagar por tê-la abandonado da forma com que fizeram. Ela estava dando um certo tipo de comando àquelas pessoas que tinham sido facilmente hipnotizadas. Ela dizia enquanto abria os braços e conjurava entre gargalhadas que aquilo era apenas o começo. Não demorou muito e os olhos espertos do jovem de cabelo branco conseguiram notar alguma coisa. Por isso apontou uma certa direção, dizendo que todos deveriam olhar, e não apenas isso, deveriam seguir para onde o céu estava de uma cor diferente. Era de lá que vinha o cheiro. O vice-capitão e os demais já estavam ficando envergonhados da forma estranha com que aquele novato falava as coisas. Mesmo assim, pedia para que o motorista acreditasse nas palavras dele e seguisse. Assim, todo o exército estava atrás daquele carro e seguiam as instruções daquele jovem. Não demorou muito e o telefone tocou. Eram soldados dos caminhões de trás que queriam saber por que estavam seguindo aquela direção. Não fazia sentido continuar seguindo as ordens de um rapaz apenas por dizer que rastreava o cheiro. Ele não era um cachorro treinado nem nada. O vice-capitão pedia paciência e também pedia desculpas. Falava que eles poderiam confiar um pouquinho mais e que tudo iria dar certo. A voz no rádio dizia que era a cabeça dele que estava em jogo. Se ele quisesse seguir com aquilo, seria por responsabilidade dele apenas. Contudo, o jovem parecia ter muita certeza. Inclusive, em toda a viagem ficava com a cabeça para fora. Foi então que ele disse: "Ei, pare aqui, pare rápido." Por um momento, o carro freou bruscamente assim que aquele jovem pediu, e ele pulou pela janela mesmo, não tinha tempo para abrir a porta. O pessoal do exército já estava se sentindo incomodado, e pelo rádio eles falavam: "Todos saiam e sigam a equipe de gerenciamento especial de masmorra agora mesmo." Assim que aquele rapaz saiu, a equipe de Kim Ki-bong também desceu e foi atrás dele. O lugar era extremamente estranho e um patente alta do exército achava esquisito. Ele até mencionou: "Eca, quem em sã consciência colocaria a carcaça roubada de um dragão de fogo aqui?" Eles tinham bastante receio das pessoas daquela área. Inclusive, ele estava tão admirado com tudo que não prestou atenção em alguém correndo em alta velocidade, que estava indo nas costas dele. Ele ainda falava: "Eu realmente preciso que eles me prometam algo logo." Foi quando ele sentiu alguma coisa e se virou. Aquele comandante 3 estrelas não teve tempo sequer de dizer ao certo o que estava acontecendo. Parecia que eram mercenários que estavam atacando bravamente ao mesmo tempo. No entanto, não tiveram tempo para concretizar o feito deles e foram direcionados para outro local. Tudo isso acontecia pois o vice-capitão estava usando seus poderes, e assim conseguiu dar um bom pontapé em cada um deles e os arremessou para longe. Ele havia treinado muito e tinha ficado forte além do limite. Agora, aquele comandante 3 estrelas conseguia ver aquele vice-capitão com bons olhos. Mesmo depois do chega pra lá que aqueles mercenários ganharam, eles ainda conseguiam ficar de pé. No entanto, pareciam confusos, não sabiam se aquele era mesmo o lugar correto. No entanto, o vice-capitão estava ali para o que desse e viesse. Mas não sabia que existiam mais daqueles mercenários bem colocados em vários locais, inclusive em alguns edifícios mais altos para melhorar a mira. Aquilo era muito legal. É por isso que o jovem Kang Hui dizia, enquanto apontava para o próprio nariz: "Hehe, não falei? O meu nariz é muito preciso." Por isso ele falou: "Ei, seus bastardos ladrões, terei que dar uma boa lição em vocês. Só assim meu irmãozão irá me elogiar novamente."